Presentes os conselheiros Artagão de Matos Leão, José Durval Matos do Amaral, conselheiro substituto Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e do procurador do Ministério Público junto a este tribunal, designado para esta sessão, Dr. Michael Richard Reinder, declaro aberta no horário regimental a 15ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Submeto à apreciação do colegiado a ata número 13 da sessão ordinária do dia 12 de abril de 2016. Aprovada. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Com a palavra, conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, apenas para comunicar os seguintes sobrestamentos. Na DICAP, 47, 46, 72, 10, 84, 90, 54, 14, 93, 41, 08, 14, 109, 67, 56, 14, 12, 64, 55, 15, 13, 65, 74, 15, 70, 74, 15, 15, 70, 91, 67, 15, 77, 62, 80, 15, 84, 23, 20, 85, 95, 25, 154, 94 e 101, 40, 51, todos 15. 19, 68, 80 e 21, 76, 32, ambos 16. Na DATE, o 25, 75, 24, 12 e 89, 815, 13. Na DCE, 109, 90, 46, 14. Anotadas as comunicações de Vossa Excelência, com a palavra o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, comunico que deferiu o sobrestamento dos seguintes processos. Ato de inativação 10.02.00215, na Diretoria de Controle de Atos e Pessoal, de CAP. Tomada de contas ordinária número 27.49.68.13 e 62.37.0015, e prestação de contas do prefeito municipal número 18.30.95.13, na Diretoria de Contas Municipais. Anotadas as comunicações, passo a palavra ao conselheiro substituto, Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Também para comunicar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 882.12.8.15, 4879.62.15, 5375.01.15, e que ainda deferiu a prorrogação de sobrestamento dos seguintes processos: 542.083.12 e 461.435.13. Anotadas as comunicações, eu também tenho sobrestamentos a comunicar. Trata-se dos seguintes processos, todos eles na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. Processos de admissão de pessoal: 17.43.87.15, 83.66.73.15, 89.96.91.15, 92.96.63.15, 18, 20, 22, 16 e atos de inativação 28, 05, 37, 11, 62, 98, 74, 11, 10, 00, 95, 12, 18, 60, 20, 12, 30, 21, 94, 12 e 76, 03, 74, 12. E eu gostaria ainda de devolver ao conselheiro Sérgio os processos de prestação de contas de transferência 186.146.09, da Associação Faça uma Criança Feliz de Londrina, e o processo de pensão originário do Paraná Previdência, número 85.96.92.13. Feitas as comunicações, eu passo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente, demais integrantes desse plenário, inicio a pauta com o processo de alerta 67.23.87.15 do município de Abatiá, em razão da extrapolação do limite de 95% para a despesa total com pessoal. Oportunizado o contraditório, o município
manteve-se inerte. A DCM pela expedição do alerta com imposição das restrições do artigo 22, Lei Complementar 101. O Ministério Público é no mesmo sentido e esta é a proposta do relator. Que está em discussão. Em votação, aprovado. 677400, Cidade Gaúcha, também alerta, instaurado em decorrência da execução da despesa percentual superior a 95%. A Diretoria de Contas Municipais informa que na análise de gestão fiscal relativa ao primeiro semestre, verificou-se que o Poder Executivo se manteve abaixo do limite, solicitando então à diretoria o encerramento do presente processo. O Ministério Público acompanha e esta é a proposta do relator. Que está em discussão. Em votação, aprovado. Prestação de contas de transferência 628310. Transferência em razão do repasse efetuado pelo município de Marechal Cândido Rondon ao Centro de Recuperação Caminhos da Vida daquele município, por meio do termo de convênio 12/11, no valor de R$8.000, direcionado ao atendimento de abrigo a usuários de drogas e a alcoólatras. Na instrução, a Diretoria de Análise de Transferência opina pela regularidade das contas, com ressalvas e recomendações. O Ministério Público discorda do posicionamento da unidade técnica e reitera seu posicionamento sobre a aplicabilidade do artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal às transferências voluntárias em exame. Contudo, uma vez que o entendimento da Casa acerca do tema já é pacificado, opina pelo julgamento das contas nos termos propostos pela DAT. Assim, a instrução do processo e a nossa proposta de voto é pela regularidade com recomendações. Em discussão. Em votação, aprovado. Eu tenho alguns processos, devo relatá-los em bloco. O 82-30-07-12, da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, é uma prestação de contas de transferência voluntária. Neste e nos demais que eu vou relatar, a proposta é pela regularidade com recomendação. A nossa proposta de voto acompanha a instrução em todos eles, pela regularidade com recomendação. Novamente, é 82-30-07-12, da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social. O 72-165-13, também da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social. O 88-908-13, do município de São Mateus do Sul. O 10-39-62-13, do município de Mandirituba. O 67-50-60-13, do município de Piraquara. O 14-44-33-14, do município de Tibagi. O 14-6690-14, do município de Palmeiras. O 16-14-94-14, do município de Ribeirão Claro. Todos eles, como já disse, repito, acompanham instrução e parecer pela regularidade com recomendações. Em discussão. Em votação, aprovado. O 50-62-46-14, do município de Antonina, uma prestação de contas de transferência voluntária, em razão do repasse efetuado pelo município à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais daquele município. Por termo
de convênio número 1/13, no valor de R$ 120 mil, direcionado à manutenção das atividades da entidade. A Diretoria de Análise de Transferência opina pela regularidade, com ressalva, recomendações e multa. Ressalvas por divergência entre o montante previsto no cronograma de desembolso e o valor acordado no instrumento de transferência, extrapolação de valores previstos no plano de aplicação, termo de cumprimento de objetivos não assinado pelo fiscal responsável pelo convênio, e aí é imputação de multa ao fiscal do convênio porque não apresentou o seu termo de conclusão. Depois foi apresentado pelo próprio prefeito. E ainda recomendações: atraso na apresentação da prestação de contas, atraso da tomadora no envio de informações, atraso da concedente no envio de informações, incompatibilidade da atividade do convênio com a subfunção de governo relativa à dotação orçamentária, e enumero mais algumas recomendações levantadas pela diretoria, onde é acompanhada em sua totalidade pelo Ministério Público no parecer 773/16. Então, eu acompanho a instrução do processo, proponho a regularidade da presente prestação de contas, com as ressalvas anunciadas, com a multa administrativa e com as recomendações. Está em discussão. Em votação, aprovado. 67.96.83.15 da Fundação Araucária. Transferência em razão do repasse efetuado pela Fundação à Universidade Estadual de Ponta Grossa, por meio do convênio 49.20.752.11, direcionado a oferecer bolsas de estudo de mestrado e doutorado por meio do Programa de Apoio à Verticalização do Ensino Superior Estadual. Cabe ressaltar que o processo em análise refere-se especificamente à parte do saldo remanescente da execução do feito em exercícios anteriores, no valor de R$ 9.158,57, e aos repasses realizados no valor de R$ 10.800, além de também abarcar os respectivos rendimentos financeiros desses valores. A DATE opina pela regularidade das contas, com recomendação pela ausência de certidões na execução da transferência. O Ministério Público é pela regularidade, ressalvando os itens apontados pela unidade técnica. Como o plenário vem decidindo, nós propomos, acompanhando em parte a instrução, pela regularidade com recomendação. Em discussão. Em votação, aprovado. O 26.88.81.16 é um pedido de certidão liberatória para o município de São Jerônimo da Serra. A DCM é pelo encerramento do processo, uma vez que o município já foi atendido via internet. O Ministério Público acompanha, e a proposta de voto é pelo encerramento do presente em razão da perda de objeto. Em discussão. Em votação, aprovado. O processo 73.02.89, eu peço a retirada de pauta, senhor presidente. Retirada de pauta conforme solicitado por Vossa Excelência. O 98.21.10, relatório da auditoria do município de Ubiratã, objetivando avaliar a regularidade, economicidade, eficiência e eficácia dos atos efetivados na contratação e execução da obra, aspas, Escola Pró-Infância Tipo B, fecha, e a verificação dos aspectos relacionados à destinação das edificações, em especial barracões industriais localizados em lotes
determinados. Com relação à construção dos barracões industriais, identificou-se 1. Autorização de cessão de uso de bem público sem a devida observância à legislação, em especial a realização de procedimento licitatório prévio, verificando-se que o município concedeu a cessão de uso real de bens públicos nos quais se encontram edificados os galpões, originalmente construídos para fomentar a atividade industrial, apontando-se como responsáveis os senhores Fábio de Oliveira D'Alessio e Arnaldo Ferreira Sucupira. Quanto à contratação e execução da obra Escola Pro Infância Tipo B, foram identificados os seguintes achados: ausência de prestação da apólice de seguro prevista no instrumento convocatório, ausência de cláusula contratual obrigatória ante a atualização monetária e ao reajustamento de preços, não comprovação de publicação do extrato do contrato em jornal local ou imprensa oficial, conforme preconiza a lei, ausência de anotação de responsabilidade técnica de execução da obra, ausência de cronograma físico-financeiro atualizado e, por último, processo administrativo não autuado. Os documentos relacionados à transferência de recursos, contratação e execução da obra não estão todos reunidos em procedimento administrativo protocolado e numerado, nem inseridos no processo em ordem cronológica e paginados. Houve o contraditório, onde manifestaram-se os senhores Sebastião Osmar Beraldo, Haroldo Fernandes Duarte, Reginaldo da Silva Retameiro e a senhora Viviane Aparecida de Souza, aduzindo em síntese que encaminham cópia dos documentos que comprovam a quitação de apólice de seguro da obra atinente à Escola Pro Infância, entrar em contato com o órgão federal repassador do recurso da obra, o qual foi categórico ao afirmar que o processo licitatório não previa qualquer reajustamento de preço, sendo que o município, através do processo denominado Carona, adotou a licitação realizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, FNDE, decorrente de pregão, na forma eletrônica de registro de preço de número 9412. Acrescento que o programa, por pertencer ao governo federal, forneceu modelos e forma para a finalização do processo licitatório, não cabendo responsabilização ao município. Que não há motivo para a apresentação do ART da execução da obra da escola, eis que essa não foi iniciada, havendo se operado quanto a esta rescisão contratual amigável. Apresenta um cronograma físico-financeiro da obra oferecido pela empresa Casa Alfa Construções Limitadas. Mediante o protocolo 7499-9711, pronunciou-se o senhor Fábio de Oliveira D'Alessio, que alegou a ausência de citação formal e tempo hábil para a manifestação, solicitando reabertura de prazo para apresentação do contraditório e suspensão da aplicação da multa. Deixou, contudo, de apresentar documentos e ou justificativas. Os senhores Sebastião Osmar Beraldo e Haroldo Fernandes Duarte, no protocolo 765512, apresentam novos documentos e justificativas visando complementar suas defesas. Na instrução, a Diretoria de Fiscalização de Obras apontou que os argumentos apresentados foram suficientes para afastar a aplicação de multas decorrentes dos achados 321, 322, 323 e 325, mantendo-se, segundo a Diretoria de Fiscalização de Obras, as multas do 87, inciso 4, a linha G da Lei 113, em razão do achado 311, que é a autorização de cessão de uso de bem público
sem a devida observância à legislação. E esta multa aos senhores Fábio Oliveira D'Alessio e Arnaldo Ferreira Sucupira. E ainda a do 87, inciso 4, alínea C, em razão do achado 324, que é a ausência de anotação de responsabilidade técnica, ART, de execução da obra. Esta ao senhor Reginaldo da Silva Retameiro. O Ministério Público corroborou o posicionamento da diretoria de obras pela aprovação parcial do relatório, bem como pela aplicação das multas, expedindo-se ainda recomendação ao município para que mantenha os arquivos numerados e organizados, que, embora se trate de irregularidade meramente formal, dificulta a realização dos trabalhos desse tribunal. Além disso, opina pelo não provimento do pedido formulado à peça 53, por compreender que a citação se perfectibilizou, nos moldes do entendimento do STJ, conforme atesta R juntado à peça 18. Nós, no nosso voto, fazemos uma análise do que foi levantado pela diretoria de obras, bem como pela defesa das partes, e no final propomos o acolhimento parcial do relatório da auditoria, impondo-se as seguintes sanções: multa administrativa a ser aplicada individualmente ao senhor Fábio de Oliveira D'Alessio e ao senhor Arnaldo Ferreira Sucupira, com base no 87.4G da Lei Complementar 113, em razão das concessões de uso dos galpões industriais, em desacordo com o disposto no artigo 17 da Lei Federal 8666. Multa administrativa ao senhor Reginaldo da Silva Retameiro, com base no 87.5C da Lei Complementar 113, em razão da não apresentação de anotação de responsabilidade técnica. E ainda faço uma série de recomendações, acompanhando nas recomendações a instrução do processo. Essa é a proposta. Está em discussão a proposta. Em votação, aprovado. Prestação de contas anual 23826814 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes, relativos ao exercício de 2013, encaminhados pelo senhor Wilson Aparecido Souza. A instrução do processo é pela regularidade, com ressalvas, o Ministério Público também, e esta é a proposta do relator, pela regularidade das contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes, exercício de 2013, de responsabilidade do seu diretor Wilson Aparecido de Souza, com ressalvas, em razão do exercício do cargo de contador e de advogado em contrariedade com o pré-julgado 6. Em discussão, em votação, aprovado. Eu tenho um processo similar ao 26.8639 da Câmara Municipal de Iretama, cuja instrução é idêntica à anterior, e eu faço a conclusão acompanhando a instrução e o parecer do Ministério Público pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Iretama, exercício de 2013, de responsabilidade de seu presidente, Wilson Antônio Pepino, com ressalvas em razão do exercício do cargo de contador e advogado em contrariedade ao pré-julgado número 6. Em discussão, em votação, aprovado. O 19.20.59.15 da Câmara Municipal de Farol, relativo ao exercício de 2014, encaminhado pelo seu presidente, senhor João Costa. A ADCM, na instrução 1084, conclui pela regularidade das contas. Da mesma forma, se manifesta o Ministério Público, no parecer 25.14.16. E esta é a proposta do relator: regularidade das contas da Câmara Municipal de Farol, exercício de 2014,
de responsabilidade do seu presidente, senhor João Costa. Está em discussão. Em votação. Aprovado. O 25.2094, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Laranjeiras do Sul, exercício de 2014, encaminhadas pelo seu presidente Gilson Ferreira Sela. A diretoria de contas municipais é pela regularidade, da mesma forma se manifesta o Ministério Público, e é a conclusão e propósito do relator, pela regularidade das contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Laranjeiras do Sul, exercício de 2014, de responsabilidade de seu presidente, senhor Gilson Ferreira Sela. Está em discussão. Em votação. Aprovado. O 25.56.8915, do Instituto Municipal de Assistência à Saúde de Palmeiras, exercício de 2014. A DCM é pela regularidade, o Ministério Público também, e a proposta do relator é que esta Corte julgue pela regularidade das contas do Instituto Municipal de Assistência à Saúde de Palmeira, exercício de 2014, de responsabilidade de seu presidente, senhor Gliceu Amâncio dos Santos. Em discussão. Em votação. Aprovado. E, por último, senhor presidente, o 27.26.8015 da Câmara Municipal de Irati, exercício 2014, encaminhada pelo seu presidente, senhor Hamilton Kuminitsky. A diretoria de contas municipais conclui pela regularidade, o Ministério Público também, e a proposta do relator é que esta Corte julgue pela regularidade as contas da Câmara Municipal de Irati, exercício de 2014, de responsabilidade do seu presidente, senhor Hamilton Kuminitsky. Em discussão. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, é a pauta. Eu agradeço a Vossa Excelência e aos demais integrantes do plenário. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Durval Amaral para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente, senhor procurador, senhora secretária, senhor conselheiro substituto, inicio a pauta pelo processo 11.89.86.13. Trata-se de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado de Educação e o Instituto de Habitação e Orientação do Excepcional do Paraná. A DAT opinou pela regularidade das contas, com ressalva e recomendação, no que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas. Do exposto, voto acompanhando a instrução pela regularidade das contas, ressalvando a inconsistência entre os valores de aplicação financeira informados no sistema e a falta de assinatura do termo de cumprimento de objetivos pela fiscal responsável pela transferência, além das recomendações sugeridas. Em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 11.94.35.13, trata-se de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado de Educação e a APAI de São Jerônimo da Serra. A Diretoria de Análise de Transferência opinou pela conversão em ressalva dos itens correspondentes ao termo de cumprimento de objetivos e quanto ao equívoco na manifestação emitida no relatório circunstanciado, além de recomendação. O Ministério Público de Contas corroborou integralmente o opinativo técnico e, nesse sentido, é o voto do relator pela regularidade das contas com ressalva e recomendação. Em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 12.44.55.13. Trata-se de transferência voluntária realizada entre a Secretaria de Estado da Educação e a APAI de Itaguajé. A unidade técnico-ministerial opinaram pela regularidade das contas com ressalvas,
dos itens correspondentes às despesas efetuadas em valores maiores do que os previstos no plano de aplicação e a ausência de apresentação dos orçamentos das pesquisas de preços realizadas, sugerindo ainda a expedição de recomendação. Diante do exposto, voto pela regularidade das contas com ressalva e recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 130.170/13, trata-se de transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado da Educação e a APAE de Santana do Itararé. A DAT opinou pela conversão em ressalva do item correspondente ao termo de cumprimento de objetivos, tendo em vista a falta de assinatura da fiscal responsável pela transferência, no que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas. Ante o exposto, acompanho os opinativos e voto pela regularidade das contas com ressalva, além das recomendações sugeridas. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 23.0484/13, trata-se de transferência voluntária celebrada entre o município de Almirante Tamandaré e a Casa de Recuperação Água da Vida Crave. A Diretoria de Análise de Transferências opinou pela regularidade das contas e recomendação. O Ministério Público divergiu do opinativo da unidade técnica, ponderando que a desaprovação das contas, em face das falhas apontadas, não se mostra a medida mais adequada ao caso, sugerindo a regularidade das contas com ressalva e recomendação. Conforme defendido pelo órgão ministerial, apesar da ausência do anexo de publicação do instrumento de transferência e a não apresentação dos termos aditivos da avença junto ao CIT, tais fatos não ensejam a desaprovação das contas, uma vez que as mencionadas falhas não denotam ocorrência de malversação de recursos públicos e nem má-fé do dirigente da entidade e do gestor municipal à época, cabendo, no caso, somente a aposição de ressalva às contas. Desse modo, acompanho o opinativo ministerial e voto pela regularidade das contas com ressalva e recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. O processo 29.4580/13, trata-se de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de Londrina e a Fábrica de Teatro do Oprimido. A Diretoria de Análise de Transferências opinou pela regularidade das contas com ressalva e recomendação, sendo acompanhada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Acompanho os opinativos constantes nos autos e voto pela regularidade das contas com ressalva em face do saldo a recolher no montante de R$ 48,79, além de recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 19.8215/14, verso presente expediente de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de Itaúna do Sul e a APAE do município. A Diretoria de Análise de Transferências propõe a aprovação com ressalva das contas em face da ausência do anexo de publicação do instrumento de transferência e despesas realizadas fora da vigência do convênio em valor não significativo, além de recomendações. Sugere ainda a aplicação de multa. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico. Acompanho parcialmente os opinativos e voto pela regularidade das contas com ressalva e recomendação, afastando a multa proposta diante da ausência de dano à execução do ajuste. É o relatório e voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, o processo número 90.83.52.14, eu vou solicitar adiamento. Adiado conforme solicitado por Vossa Excelência. Processo 54.19.4508, trata-se de aposentadoria voluntária deferida a Jaime Luiz Cavilha, servidor efetivo desse tribunal no cargo de técnico de controle contábil. A unidade jurídica atestou o preenchimento das condições para a aposentadoria voluntária do servidor, opinando pelo deferimento e concessão do benefício. Do mesmo modo, o Ministério Público de Contas manifestou-se pelo deferimento do pedido de inativação em comento. Considerando os opinativos técnicos favoráveis, foi baixada a Portaria 110/09, publicada em 13 de fevereiro de 2009, concedendo a aposentadoria ao interessado.
Após comprovação da publicidade do ato de inativação na imprensa oficial desse tribunal, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, ao examinar o ato para fins de registro, concluiu pela legalidade e registro do processo em análise. O Parquet de Contas considerou regular a concessão da aposentadoria, sugerindo, contudo, a expedição de recomendação à Diretoria de Gestão de Pessoas para que verifique a existência de outros processos precocemente arquivados, de modo a conferir-lhes o adequado trâmite processual para fins de registro da aposentadoria concedida. O voto. Acato às manifestações da Unidade Técnica do Ministério Público de Contas pela legalidade e registro do ato de aposentadoria, conforme opção firmada pelo interessado. Deixo de acatar, contudo, a sugestão do órgão ministerial de expedição de recomendação à Diretoria de Gestão de Pessoas, tendo em vista que no despacho número 7516 daquela unidade, peça número 2, que solicitou ao Gabinete da Presidência a reautuação do processo como ato de inativação para fins e regularização do procedimento, consta que a DGP já procedeu ao levantamento das respectivas pendências. Em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, passo a análise dos seguintes processos de prestação de contas, todas do exercício de 14, 21, 99, 50, 15, Câmara Municipal de Carambeí, 22, 24, 89, 15, Instituto de Previdência e Servidores Públicos de Quitandinha, 23, 52, 70, 15, Câmara Municipal de São José dos Pinhais, 23, 56, 37, 15, Câmara Municipal de Campo Magro. Em todos os processos, os opinativos são favoráveis à regularidade das contas, sendo este o voto do relator pela regularidade das contas nos 4 processos enumerados. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 25, 27, 52, 15, tratam os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Santo Inácio relativas ao exercício de 14. A Diretoria de Contas Municipais concluiu pela regularidade das contas e multa, destacando atraso no envio do mês 13, encerramento do exercício do sistema SIM-AM com entrega intempestiva em 105 dias. O Ministério Público ratifica o posicionamento da unidade técnica e pugna pela regularidade da prestação de contas. Compartilho as manifestações da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público e voto pela regularidade das contas com aplicação da multa prevista no artigo 87, inciso 3b da Lei Complementar 103 de 2005, ao gestor sucessor, senhor Edilson Marrafão, que na data limite para o cumprimento da obrigação respondia pela administração. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 26.9450/15, trata-se de prestação de contas da Câmara Municipal de Inajá relativa ao exercício de 14. A DCM constatou que as contas não apresentam restrições, sendo possível julgamento pela regularidade. O Ministério Público corrobora o entendimento da unidade técnica, sendo em idêntico sentido o voto desse relator pela regularidade das contas em análise. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 22.35.31.15, tratam os autos de prestação de contas do município de São Carlos do Ivaí relativas ao exercício financeiro de 14. A DCM concluiu que as presentes contas não contêm apontamentos no sentido de recomendações ou restrições, opinando pela emissão de parecer prévio pela regularidade. O Ministério Público de Contas corroborou integralmente o opinativo da unidade técnica, e nesse sentido eu voto do relator pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 23.6250.15, trata os autos de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Manuel Ribas, relativas ao exercício de 2014. A Diretoria de Contas Municipais concluiu que as presentes contas não contêm apontamentos no sentido de recomendações ou restrições, opinando pela emissão de parecer prévio pela regularidade. O Ministério Público de Contas corroborou integralmente o opinativo da unidade técnica. Face ao exposto, compartilhe as manifestações e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas. Em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, a minha pauta está atendida. Agradeço. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro substituto, doutor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, para o relato de sua pauta.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo senhor procurador, excelentíssima senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, inicio pelo processo 125.06609, que trata da prestação de contas do senhor Fábio Benato, presidente da Câmara Municipal de Jaguariaíva, em 2008. A análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial foi realizada pela Diretoria de Contas Municipais, a peça 8. Conclusivamente, após a análise das justificativas apresentadas pelo responsável e pelos demais vereadores da Câmara, todos arrolados como responsáveis em razão de apontado recebimento a maior de subsídios, após as justificativas de todos os que eventualmente se manifestaram, a Unidade Técnica de Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público de Contas manifestam-se de maneira uniforme no sentido de que o Tribunal julgue irregulares as contas em razão dos seguintes fatos constatados na gestão. Peças 153 e 154. 1. Remuneração dos agentes políticos com recebimento acima do valor devido, contrariando os artigos 29, incisos 5º, 6º, 7º e artigo 37, incisos 11 e 12 da Constituição da República, bem como a Lei Federal 8429 de 92 e as normas fixadas por esse tribunal relativas à remuneração dos agentes políticos. 2. Falta de retenção das contribuições dos agentes políticos ao Instituto Nacional de Seguro Social, em afronta à Lei 8429/92 e o Decreto 201 de 19 de 1967. Além disso, tanto a Unidade Técnica quanto o Ministério Público propõem que sejam aplicadas as multas em decorrência dos dois fatos mencionados. O responsável apresentou suas argumentações, suas justificativas às peças 26 e 53. Os vereadores foram intimados em sua totalidade por diversas vezes, conforme ofícios de contraditório às peças 74 a 81, 97, 98, 104 a 108, 121, 122, 128, 129, 134, 137 e 142. Ainda assim, apenas 3 dos vereadores apresentaram justificativas. Os senhores Manuel Faria, o senhor Adilson Passo Félix e o senhor Fábio Benato, que é o presidente da Câmara no exercício. Esse é o relatório. Passo, então, a minha proposta. Analiso cada um dos dois fatos apontados. Primeiro, remuneração dos agentes políticos com recebimento acima do valor devido. A análise da Diretoria de Contas Municipais constatou percepção de valores acima do estipulado no ato de fixação da respectiva remuneração ou em inobservância aos limites legais vigentes. Transcrevo o quadro que demonstra os valores percebidos a maior. Então, nesse quadro, a relação dos 9 vereadores, o presidente, o senhor Fábio Benato, de acordo com o cálculo apresentado pela Diretoria de Contas Municipais, deveria ter recebido, durante todo o exercício, R$ 44.864,04 e recebeu R$ 45.754,08, com uma diferença de R$ 890,04. Os demais 8 vereadores deveriam ter recebido R$ 36.440,64 e receberam R$ 37.093,44, com uma diferença de R$ 652,80. Em sua defesa, os responsáveis destacaram que não houve dano ao erário. Na verdade, a Câmara destaca que não houve dano ao erário e encaminha cópias das leis referentes aos reajustes dos subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo. Foram apresentadas 3 leis municipais. A 4ª enumerada, o texto da 4ª lei citada nos argumentos de defesa, não foi juntado aos autos. As leis são as seguintes. Lei 1628 de 2005 estipulou o reajuste de 8% ao funcionalismo público a partir de abril do ano de 2005, apresentada constante da folha 118. Lei 1661/2006 estipulou reajuste de 5,0474% ao funcionalismo público, segundo o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, de dezembro de 2005, a partir de maio de 2006, conforme consta folha 119. Lei 1706/2007 estipulou reajuste de 2,81% aos agentes políticos do Legislativo, a partir de março de 2007. Foi juntado aos autos. E, finalmente, a 4ª lei mencionada, 1693 de 2007, estipulou reajuste de 10% ao funcionalismo público a partir de abril de 2007. Esta não foi trazida aos autos.
A unidade técnica demonstra em documento anexo, folha 152, que o índice do INPC acumulado no período de janeiro de 2005 a janeiro de 2007 foi de 8%. Entretanto, como esclarecido anteriormente, conforme as mencionadas leis, o índice de reajuste acumulados no município nesse período foi superior a isso, uma vez que além dos 8%, houve também a 5,0474%, e incidiu posteriormente 2,81% e posteriormente 10%. Esta última lei não foi juntada. A diferença entre o reajuste aplicado pelo município e o determinado pelo INPC é de cerca de 18,21%. 18,21%. Mesmo considerando que os reajustes realizados foram em sua maior parte destinados não apenas aos membros do Poder Legislativo, mas a todo o funcionalismo público, com a única exceção do reajuste de 2,81% fixado na Lei 1706 de 2007, o percentual aplicado foi acima do valor estipulado pelo INPC, de maneira que a diferença entre o valor devido e o valor percebido não foi exorbitante, mas com algum significado, especialmente se corrigirmos esses R$ 652,80 de 2007 para os dias atuais. Dessa forma, após a intimação dos vereadores, a peça 84, o senhor Manuel Faria encaminhou comprovante de ressarcimento de R$ 652,80, ou seja, sem considerar a atualização monetária. A Diretoria de Contas Municipais, a peça 153, entende que, tendo em vista a boa-fé do responsável, é possível ressalvar esse item, em relação a ele, evidentemente. A peça 86, o presidente da Câmara, senhor Fábio Benato, encaminhou comprovante de ressarcimento de R$ 1.348,58. O débito originário era de R$ 890,04. Ele aplicou as correções legais e recolheu R$ 1.348,58, regularizando sua situação, conforme a Diretoria de Contas Municipais. Esse, senhor Fábio Benato, é o presidente da Câmara. A peça 117, o senhor Adilson Passo Félix, juntou comprovante de que efetuou o parcelamento da restituição de subsídios recebidos a maior nos exercícios de 2005 e 2006, conforme certidão 14095-2014. No entanto, como não demonstrou o pagamento dos valores referentes ao exercício de 2008, permanece em relação a ele o fato apontado. Os demais vereadores não apresentaram resposta, mesmo tendo sido intimados por diversas vezes. O senhor Braulino Ribas Vitória assinou o aviso de recebimento à peça 138, o senhor Demerval Zimmer Batista da Cruz assinou o aviso de recebimento à peça 114, o senhor Ademar da Costa Passo assinou o aviso de recebimento à peça 110, Maurício Faquim, citado por edital à peça 146, e senhores Pedro Imar Mendes Prestes e Dinarte da Costa Passos, citados por edital à peça 101. Dessa forma, após os recolhimentos e justificativos apresentados, a Diretoria de Contas Municipais atualizou o quadro, a peça 153, atualizou o quadro, mas não a correção dos valores históricos, e manteve, então, os 7 vereadores ainda com valores a devolver. Todos eles no valor de R$ 652,80. Ou seja, a Diretoria de Contas Municipais excluiu o presidente, porque recolheu o valor atualizado, e excluiu o senhor que eu mencionei aqui, que recolheu o valor não atualizado. O senhor Manuel Faria, que recolheu o valor não atualizado, mas a unidade técnica entendeu que não havia má-fé e que esse fato poderia ser afastado em relação ao senhor Manuel Faria. Pois não? Assim, senhor presidente, diante dessa situação, em relação ao presidente da Câmara, aqui aquela velha senhor presidente, aqui aquela velha discussão que nós temos, né, entre a condenação solidária do presidente, que é o ordenador da despesa, e os demais vereadores, e aquela discussão que já tivemos também, conselheiro Durval. O conselheiro Durval também parece que sempre determina a citação, a partir de um certo momento, passou a determinar a citação de todos os vereadores, mesmo porque essa questão também foi levada ao TJ, salvo engano, não é isso? E eu procedo assim, eu determino a citação do presidente e a citação de todos os demais vereadores, uma vez que eles serão responsabilizados
de acordo com a lei, solidariamente, o ordenador de despesa e quem se beneficiou daquele valor. Nesse caso aqui, senhor presidente, além do presidente da Câmara ter recolhido o valor que lhe foi imputado, e um outro, apenas mais um vereador ter recolhido, o senhor Manuel Farias, os demais não recolheram. Eu não tenho aqui agora exatamente o valor dessa atualização, peço desculpas por não ter feito ainda essa atualização, mas de qualquer forma o que eu verifiquei foi o seguinte: houve diversas leis prevendo esse reajuste. O nosso provimento 56 é de 2005, posteriormente ele foi atualizado por algumas resoluções. Eu não sei, hoje eu não sei nem se é o provimento 56 com alterações que vige ou é uma resolução outra, né, que disciplina. De qualquer maneira, houve alterações no provimento 56. Me lembro que diversas decisões admitiram que, não, a correção monetária, a correção pelo índice de perda do Poder Executivo pode ser aplicada, independentemente até de previsão. Isso, se não me engano, foi o que foi decidido algumas vezes, uma dessas decisões relatadas pelo ilustre conselheiro Hans Jorge Herwig. Então, aqui, no caso, houve 4 leis, uma delas não foi, o texto de uma delas não foi juntado. Eu verifico que não houve abuso, não houve dolo ou intenção de permitir um aumento exagerado. Então, eu estou aqui, na minha proposta, considerando isso regular plenamente para o presidente da Câmara. Aliás, regular com ressalva para o presidente da Câmara, não por conta do valor dele, mas por conta daquilo que foi pago e não foi recolhido aos demais. Mas estou considerando que não há má-fé, que o valor não em princípio, significativo. Se nós dividirmos esses 652 por 12, vamos ter um valor de menor do que R$ 65. Claro, esses R$ 65 por mês devem ser atualizados até de 2008 para cá, né? E acredito que vai dar o quê? O dobro, o triplo, né? Não estou aqui agora como fazer essa atualização, mas provavelmente no máximo vai dar o triplo. Então, de 65 por mês, vai passar para 180 no máximo, né? Considerando 200% nesse período todo aí. Então, de forma que eu considero que esse valor, primeiro, não é tão significativo, e segundo, não houve aqui, pelo que tenho, nenhum indício de dolo, ou de má-fé, ou de absurdo, ou de abuso. Os valores, se nós dividirmos 36 mil por 12, dá 3 mil por mês para aqueles vereadores. De forma, senhor presidente, que a minha proposta neste caso aqui, pela ressalva e ressalva desse item no julgamento das contas do senhor presidente. Teríamos ainda aquela outra discussão, se julgaríamos as contas de todos os vereadores. Essa é aquela discussão também que diz respeito ao seguinte: eu propus já em diversas vezes, quando há débito dos vereadores, que fosse instaurada uma tomada de contas extraordinária em relação a cada um deles. Mas, se nós já temos todos aqui nestes autos, não é necessário que se instaure uma tomada de contas para cada um deles. Basta que julguemos as contas de todos eles neste mesmo processo. Então, a dúvida que sempre surge estaremos aqui julgando as contas de todos ou apenas do presidente, uma vez que todos os outros foram citados como responsáveis por esse eventual dano. Então, se eles foram citados, eles poderiam eventualmente ter as contas julgadas. Isso será uma preliminar que eu não me incomodo de ficar vencido, se Vossa Excelência propuser que seja apenas do presidente, ok. Eu acho que o mais tecnicamente seria de todos, uma vez que todos foram citados, e uma vez que, se fossem instauradas tomadas de contas extraordinárias para cada um deles teria sim suas contas julgadas. Então, já adianto esse meu posicionamento inicial, que seria, em princípio, de julgar as contas de todos, mas já adiantando também que não me incomodo de ficar vencido e julgar as contas apenas do presidente. Pois não. Nesse caso, eu acho que como o propósito de Vossa Excelência é de regularidade com o Roçava, eu não me oporia que fosse do presidente ou dos outros. Se fosse um caso de irregularidade, talvez pudéssemos analisar com mais profundidade. Mas a minha dúvida, doutor Sérgio, é que, além da questão dos subsídios, na última instrução da DCM, consta ainda como motivo de irregularidade a falta de retenção das contribuições dos agentes políticos ao INSS. Perfeito. Vossa Excelência estaria também convertendo em ressalva esse item. Eu já vou passar para ele. Desculpe. Pois não, desculpe ter me antecipado. Vossa Excelência continua com a palavra. Porque no voto eu dividi em duas partes, eu estou na primeira, mas já antecipo que vou propor ressalva também, mas vou ler então a análise.
Então, neste item, então, portanto, a proposta é pela ressalva. Passo ao segundo item, que é a falta de retenção das contribuições dos agentes políticos ao INSS. De acordo com a unidade técnica, não se efetivaram as retenções das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração do vereador senhor Manuel Faria. A Diretoria de Contas destaca que a Lei Federal número 10.887, que alterou a Lei 8.213, que trata do financiamento das receitas do Instituto de Seguridade Social, que trata dos contribuintes obrigatórios, facultativos, etc., à Previdência, ao regime geral de Previdência. Então, após a Lei 10.887 de 2004, impôs-se, a partir de outubro de 2004, o vínculo obrigatório dos agentes políticos ao regime geral de Previdência Social. A defesa alega, a peça 26, que o município de Jaguariaíva tem previdência própria para os servidores, denominado Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores Públicos Municipais de Jaguariaíva, para a qual houve recolhimento, conforme o documento da peça 27. O total repassado ao referido instituto foi de R$ 6.681,24. A Diretoria de Contas Municipais, peça 33, afirma que o exercício concomitante da função de servidor público e de vereador gera necessidade de contribuição ao regime próprio e ao INSS. A ambos, né? Uma pelo exercício de servidor público, ou outro pelo exercício do mandato, conforme de entendimento já fixado pelo esse tribunal, a partir do acórdão 164008, Tribunal Pleno. A peça 53, o responsável informa que, embora esses valores de fato não tenham sido retidos, o vereador promoveu o parcelamento dos débitos junto ao município de Jaguariaíva. No entanto, conforme afirma a Diretoria de Contas Municipais, a peça 57, não foram juntados documentos que comprovem esse parcelamento. O senhor Manuel Faria manifestou-se à peça 84, porém apenas se referiu aos valores percebidos a maior. A entidade não apresentou mais justificativas ou documentos referentes a essa falha, restando sem comprovação o suposto parcelamento dos débitos. Portanto, a peça 155, o senhor Manuel Faria foi novamente intimado para prestar esclarecimento acerca da falha relativa à questão previdenciária. A Câmara Municipal de Jaguariaíva, a peça 166, informou que o senhor Manuel Faria realizou o parcelamento na Prefeitura Municipal, encaminhando certidão, comprovante de pagamento de primeira parcela e cálculo de correção monetária. Porém, conforme analisou a Diretoria de Contas Municipais, peça 170, os documentos juntados se referem à extrapolação de subsídios. A certidão 132/2015, página 3 da peça 166, se refere a, abre aspas, subsídios de vereador percebidos a maior nos exercícios de 2008 na legislatura 2005 a 2008. Bom, dessa forma, permaneceria, então, a irregularidade relativa ao vereador senhor Manuel Farias. Aqui também, senhor presidente, entendo que é uma questão, não tem nenhum indício de má-fé, é uma questão que um vereador é servidor e exerce o mandato ao mesmo tempo, e é uma questão que pode ser perfeitamente sanável entre a Câmara e o próprio INSS. Então, é uma questão também menor diante de toda a gestão, de forma que eu também considero esse item como ressalva. E, então, agora, a preliminar vamos julgar as contas de todos os vereadores ou apenas da Câmara. Eu proponho que seja de todos, uma vez que todos foram citados, e julgar regulares com ressalva as contas de todos eles, com destaque, evidentemente, para o presidente da Câmara. Mas considerando que todos eles foram citados para se defenderem, não é? E o presidente da Câmara até com... muito menos grave a situação dele, porque ele recolheu o valor que foi imputado a ele. Então, eu deixo isso claro no acórdão, mas como ele é responsável pelos pagamentos e os outros não foram recolhidos, porque se todos tivessem recolhidos antes da decisão, a jurisprudência do tribunal é até no sentido da regularidade plena, uma vez que não houve nem a primeira decisão de mérito. Mas, deixando claro que o presidente se preocupou e recolheu o seu débito, mas os demais não, eu proponho, então, que o tribunal julgue regulares as presentes contas do presidente e dos demais vereadores. A matéria está em discussão. Veja, doutor Sérgio, eu não vejo uma importância capital em nós tomarmos essa decisão nesse processo, mas a sistemática que nós temos adotado realmente é que as contas são apenas do chefe do poder. Eu, pelo menos nos meus votos, todos, 100%, eu tenho feito essa opção, mesmo quando há condenação solidária de vereadores. Então, me parece que tem sido entendimento, eu sei do doutor Durval, que também adota esse posicionamento, bem como do doutor Artagão. Então talvez se Vossa Excelência pudesse consignar essa divergência, claro. Sem prejuízo
né, de que evidentemente futuramente voltemos a discuti-la. Perfeitamente. Como já havia adiantado, não teria nenhum problema em adaptar o voto em relação a isso, consignando a minha posição de que, com todos os esclarecimentos já prestados, eu entenderia que o mais adequado seria de todos, mas curvando ao entendimento e deixando ressalvada a minha posição. Então, agradeço a compreensão de Vossa Excelência, então o voto é pela regularidade, com ressalva pelos dois motivos. Perfeito. Que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, o conselheiro Artagão votou, então, né? Só para eu redigir o acórdão como proposta de decisão. Estou fora do quórum. Perfeito. Não, perfeitamente. Não é apenas porque quando... Mas eu demorei tanto que... eu demorei meia hora, o senhor queria que eu estivesse no quórum, né? Tá bem, obrigado. Senhor presidente, o processo seguinte está com vistas... Eu devolvi hoje? Não, esse aqui, ó, o 143-810-06. Perdão, não, eu que me antecipei a uma página. Peço escutas a Vossa Excelência. Perfeito. Está com vistas ao conselheiro Durval Amaral. Vossa Excelência tem toda a razão. O processo seguinte, 186-14609, é aquela associação Faça uma Criança Feliz, em que eu tomei meia hora na sessão anterior, até às 15h55, né? Mas cumpri. 15h55. E, se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de ter uma aula antes com Vossa Excelência sobre a questão teórica, né? Mas eu vou manter adiado, se Vossa Excelência permitir. Adiado conforme solicitado por Vossa Excelência. O processo, o outro também, Vossa Excelência me devolveu. Eu solicito também que fique adiado. Adiado conforme solicitação. Senhor presidente, eu tenho então o processo que eu tenho a relatar. Seria apenas agora de todos os adiados e os que estão com vistas. É um relatório de inspeção, mas que eu permito também, senhor presidente, pedir adiamento. Se Vossa Excelência me perdoa, eu peço adiamento. Adiado conforme solicitado por Vossa Excelência. Senhor presidente, então era o que tinha a relatar, agradeço a atenção. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência. Passo então ao relato dos processos da minha pauta, iniciando com tomadas de contas extraordinário, processo 188-7013 da Câmara de Vereadores de Curitiba. É mais um daqueles processos originários do relatório de auditoria, que foi apresentado pelos técnicos da DCM, que buscou verificar os gastos com publicidade e propaganda entre o exercício 2006 e 2011, com origem na concorrência 2/2006. Aqui nós estaremos tratando do achado número 5, que trata da contratação da agência Visão Publicidade no período de maio de 2006 a maio de 2011, no valor total de R$ 14.096.744,70 para a criação, arte, layout, impressão e distribuição do informativo Câmara em Ação, bem como a subcontratação pela agência Visão Publicidade das empresas Idealgraf, Gráfica e Editora Limitada, ME, e Iracema Pinto de Souza e Companhia Limitada, as quais foram pagos, respectivamente, os valores de R$ 12.016.030 e R$ 744.970. Esse processo, senhores conselheiros, é o de maior valor de todos essas tomadas. Ele congrega aproximadamente 40% do total dos gastos que foram apurados. O voto é bastante extenso, tem aproximadamente 90 folhas, mas eu vou procurar resumi-lo da forma mais objetiva possível. Foram citados no processo o senhor João Cláudio de Rosso, Relindo Schlegel, João Carlos Milani dos Santos, Visão Publicidade Limitada e seus sócios, Ideal Gráfica e Editora Limitada, ME, e seus sócios Pedro Amaro Gomes e Cláudia Márcia Vomer Amaro Santos, e Iracema Pinto de Souza e Companhia Limitada e suas sócias, Iracema Pinto de Souza e Laís Gluck. Houve, no decorrer do prazo de defesa, diversos pedidos de prorrogação de prazo, diversos requerimentos. Ao final
todas as defesas foram devidamente apresentadas. Houve até, curiosamente, até o questionamento de uma concessão de prazo e do recebimento intempestivo de uma defesa, mas tudo isso foi devidamente resolvido no decorrer da instrução. E, ao final, a DCM opina pela irregularidade das contas, com a adoção de diversas providências contra contra todas as pessoas citadas. Da mesma forma, o parecer do Ministério Público. Eu inicio, senhores conselheiros, com as preliminares, e aqui há um número bastante grande de preliminares que foram suscitadas. Na verdade, são 6 preliminares. A primeira é aquela que já tratamos várias vezes, que questiona o desmembramento do feito, que isso também já foi superado, que visou justamente a facilidade da instrução e do exercício do direito da defesa, que eu dou por superada, baseada em precedentes. Possibilidade de abertura de tomada de contas extraordinária frente ao escopo de análise das prestações de contas que já teriam sido julgadas. Essa questão também nós já tratamos mais de 50 vezes, literalmente mais de 50 vezes nesses processos, que eu também dou por superado. Há aqui uma outra novidade, que é a preliminar de ausência de nulidade na instauração desses autos. A empresa Ideográfica Editora Limitada, basicamente, entendeu que teria havido uma irregularidade no fato de que houve uma atuação originária como requerimento externo, que não foi objeto de designação na época de relator. Teria havido uma extrapolação do poder normativo por esta Corte ao expedir a instrução normativa 8212 e ainda uma falha do presidente à época ao determinar a conversão em tomada de contas extraordinária, ato este que, no entender da empresa, não seria de sua competência. Eu, no meu voto, senhores conselheiros, eu refuto todas essas afirmativas. Na verdade, a atuação originária como requerimento externo deveu-se apenas ao fato de que, à época, era o meio de comunicação entre a DCM e a Câmara de Vereadores de Curitiba, quando ainda dos trabalhos iniciais de levantamento da informação. Então, justamente por essa instrução normativa 8212, já vigente àquela época, que diferencia justamente o que é um processo e um requerimento, e sendo requerimento não há a distribuição, o sorteio de relator. Portanto, manteve-se essa autuação originária até que o processo foi encaminhado após contraditórios ao presidente e este, sim, no uso de suas atribuições como dirigente último da Diretoria de Contas Municipais, efetuou efetivamente a conversão dos autos em tomada de contas extraordinária. Eu observo que todas as normas regimentais foram absolutamente seguidas com relação a instauração desse procedimento. O artigo 158 do regimento, por exemplo, atribui a competência expressa à DCM de exercer esse tipo de atividade fiscalizatória com relação àquelas atividades de sua competência, como é o caso evidente dos gastos da Câmara de Vereadores de Curitiba, e ainda, por óbvio, não houve usurpação de competência pelo presidente, que ele justamente, no uso de suas atribuições próprias, como dirigente da entidade, procedeu a essa conversão, imediatamente, então, com o sorteio de relator. O sorteio não há, na verdade, a distribuição por prevenção, que à época foi feita em face da relatoria das contas do município de Curitiba, e tão logo eu recebi esse processo, eu tive a oportunidade de, nos autos originários daquela primeira tomada de contas extraordinária, o processo 43/7311, ratificar o despacho de Sua Excelência o Presidente à época, o conselheiro Fernando, pela correção da autuação como tomada de conta extraordinária, e nem poderia ser diferente, pelos vultuosos valores de que se trata os prejuízos aqui retratados, e também nesses próprios autos eu
procedi a essa confirmação ao determinar justamente a citação dos envolvidos para que se manifestasse. Então, com isso, senhores conselheiros, espero ter esclarecido aí os pormenores que a defesa da empresa trouxe, mas que efetivamente não me parece que se possa verificar qualquer mácula à forma de instauração do procedimento. Motivo pelo qual, também por esse motivo, eu também, com relação a essa preliminar, eu rejeito as alegações da defesa. A outra alegação, outra preliminar, seria de extrapolação das atribuições investigativas conferidas pelas portarias 972/11 e 124/12. Na verdade, entende a empresa que teria havido uma extrapolação com relação ao objeto da investigação. Novamente é equivocada, a portaria que designou a comissão é clara ao definir o objeto como sendo aquele referente à instrução inicial da própria diretoria de contas municipais, que compreendia então todas essas despesas tidas como irregulares referentes a esses gastos com publicidade e propaganda. Não vejo, portanto, qualquer extrapolação que tenha havido. Ainda é importante notar que há uma indicação de que se tratar-se-ia de empresa privada, mas é evidente que os recursos pagos às duas gráficas subcontratadas são de origem pública, do orçamento da Câmara de Vereadores de Curitiba, gerenciados por agências de publicidade que, nessa condição, assume, por óbvio, a condição de gestora de recursos públicos, conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte, e eu cito, inclusive, do próprio Tribunal de Contas da União, lembrando, inclusive, que as notas fiscais eram emitidas das empresas gráficas diretamente à Câmara. Então, não há qualquer procedência, no meu entender, em querer se afastar as empresas privadas da fiscalização por esta Corte, dado, especificamente, os gastos se tratarem de originários do orçamento público. Rejeito também a alegação de ilegitimidade de parte, entendendo sim que isso, na verdade, se confunde com o próprio mérito da presente tomada de contas. Alega ainda a mesma empresa, Idealgraf Gráfica Editora Limitada, ter havido quebra de sigilo bancário. Não houve esse fato. O que houve foi a análise dos extratos bancários oferecidos, juntados pela própria Visão de Publicidade e que continham movimentações financeiras destinadas a essa empresa. Evidentemente que quebra de sigilo bancário é algo bastante diverso, depende evidentemente de ordem judicial e é requerido especificamente a uma instituição financeira, coisa que não aconteceu neste processo aqui, mas apenas a análise da documentação da Visão Publicidade, que continha em seu conteúdo informações sobre as transações com essas empresas. Rejeito, portanto, essa preliminar. Ainda a prescrição. Essa matéria já foi tratada também em diversos outros processos. Eu trago novamente a colação à jurisprudência desta Corte, assentada no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, de que, quando há dano ao erário, como é o caso aqui, não incide as regras de prescrição. Cito aqui no meu voto vários acórdãos do conselheiro Artagão de Matos Leão, do conselheiro Durval Amaral, do conselheiro Ivan Bonilha, Fernando Guimarães, etc., para afastar também essa alegação. Eu entendo com isso, senhores conselheiros, ter tratado das preliminares que, não havendo discordância de vossas excelências, eu dou então por superadas. Passo então à análise do mérito e, na verdade, como eu mencionei, nós estamos aqui tratando de uma despesa de aproximadamente 15 milhões de reais, que foi originária da suposta impressão do informativo Câmara em Ação. Inicialmente, os achados tratam da falta da efetiva comprovação da execução dos serviços gráficos. Ela se subdivide em 7 itens. Inicialmente, a suposta tiragem pela qual teriam sido remuneradas a Visão Publicidade e as gráficas seria de 9.380.500 exemplares. Durante o período que estamos analisando, que é de 49 meses, daria uma média mensal de 200 mil exemplares. Apenas para título de comparação, a Gazeta do Povo
tem uma edição diária de 45 mil exemplares. Estamos falando aqui de algo mais de 5 vezes, em média, superior à própria Gazeta do Povo. Não foram encontrados exemplares de todos esses informativos que teriam sido publicados. Houve até, inicialmente ainda, o levantamento de orçamentos de outras gráficas, entretanto, as próprias gráficas não confirmaram os orçamentos que elas teriam emitido, o que gera, então, um grave indício de favorecimento àquelas duas que foram contratadas. Ainda a quantidade de papel que teria sido adquirida pelas próprias gráficas é absolutamente insuficiente para a impressão desses informativos. Então, há uma divergência quanto aos valores, mas o que a estimativa de necessidade feita pela comissão seria de aproximadamente 1.115 toneladas. E o que teria ingressado na empresa seriam 651 toneladas. Então, teriam faltado 464 toneladas do papel para que fosse possível imaginar-se como tendo sido executada essa impressão. E ainda há uma peculiaridade, que o papel que foi escolhido foi o papel couché, 170 gramas, que possui um altíssimo valor, e questionado a respeito do motivo de ter sido escolhido esse papel, era justamente para que os informativos permanecessem, não se depreciassem, o que infelizmente pelo visto acabou acontecendo, haja vista que não foram encontrados os referidos informativos. Há ainda a ausência de comprovação da efetiva distribuição. E aqui é interessante que para essa distribuição de aproximadamente 200 mil exemplares por mês, equipes teriam sido distribuídas por 8 pessoas, distribuídas em 4 equipes. 28 dias por mês, incluindo os finais de semana, posicionados em 4 pontos do município. Entretanto, não foram achados, não foram encontrados nenhum elemento concreto, nenhum testemunho que indicasse ter havido a efetiva distribuição desses materiais. Ainda até uma divergência entre o representante da Visão e o que o senhor Relindo Schlegel informa acerca dos exemplares que teriam sido distribuídos, mas o fato concreto, senhores conselheiros, senhor procurador, é que não foi comprovada a impressão nem a distribuição desses mesmos materiais. Ainda é importante ressaltar que o contrato originariamente celebrado entre a Câmara e a Visão Publicidade não previa a possibilidade de serem emitidos esses informativos. Na cláusula contratual que trouxe a previsão das atividades que seriam desempenhadas pela Visão, não havia a possibilidade. A cláusula menciona campanhas publicitárias, mas em nenhum momento trata da possibilidade de edição do informativo. Ainda existe ausência de comprovação da destinação dos pagamentos feitos, uma vez que a quase totalidade dos pagamentos eram feitos em valores baixos, de modo a permitir o saque na boca do caixa ou o endosso do cheque. Então, contrariando normas de contabilidade, não há sequer valores inferiores a R$5 mil, mais de 80% dos casos foram valores inferiores a R$5 mil, o que impossibilitou a própria verificação do destino desses valores pagos. E ainda o que se verificou é que do material que se pôde verificar do referido informativo, os textos foram retirados do próprio site de produção da Câmara de Vereadores e a totalidade deles trazia efetivamente a promoção pessoal dos vereadores. Eu trago no voto uma extensa lista dos títulos que foram utilizados e fica, no meu entender, bastante caracterizado
essa promoção pessoal em infração à regra do artigo 37, parágrafo 1º da nossa Constituição. Eu analiso no meu voto, senhores conselheiros, as defesas apresentadas. Inicialmente, como eu mencionei, não havia sequer a previsão no contrato. A cláusula primeira, ela tratava de campanhas e peças publicitárias, do que não se pode depreender a possibilidade de execução de um jornal. Não há qualquer justificativa no processo para a efetiva execução desse serviço, ou seja, a criação desse informativo, ainda que autorizado pelo contrato. Então, se tratou, na verdade, de um dispêndio sistemático e vultuoso. E, com relação à execução em si do contrato, o que ocorreu foi que houve a suposta impressão e circulação de elevado número de exemplares do informativo sem o proporcional reconhecimento de sua existência pela população, a variação do número de exemplares impressos mensalmente dos valores correspondentes denotam falta de planejamento e real intenção de justificar o desembolso dos valores, ou seja, os desembolsos não eram constantes, eram variáveis de mês a mês. Ou ainda a negativa da veracidade de parte expressiva dos orçamentos de serviços de impressão pelas próprias empresas que supostamente os emitiram, isso na fase inicial da contratação, a ausência de exemplares dos informativos em estoque ou arquivo digital, ou de correspondências e e-mails que demonstram o recebimento da matriz da impressão pela gráfica contratada, ou seja, não há comprovação sequer da impressão do material, a apuração com base em informações fornecidas à Corte pela Receita Estadual de déficit na entrada do papel necessário para a impressão dos informativos na empresa Ideograf e a ausência de comprovação de sua distribuição. Esses fatos, senhores conselheiros, senhor procurador, estão devidamente caracterizados, os argumentos da defesa não mudaram, a gráfica apresenta valores diferentes com relação à entrada de material e saída, mas mesmo na sua análise, mesmo com base nos seus dados, haveria ainda assim um déficit de mais de 300 toneladas do material, o que efetivamente comprova, ou melhor, comprova que os serviços não foram realizados. Há uma indicação de que o tribunal, há uma alegação, aliás, da empresa, de que esse tribunal não teria agido com imparcialidade na análise desses fatos. Me parece que essa alegação ela se tornou absolutamente fora de sem qualquer comprovação. Na verdade, houve sim um trabalho técnico efetivamente levado a cabo pelos técnicos da DCM. Os achados foram devidamente caracterizados. Eu, no meu voto, senhores conselheiros, eu trato de forma mais minudente cada uma dessas alegações. Eu me reporto aqui ao conteúdo do voto, porque para não, evidentemente, trazer essa matéria de forma repetitiva. O desvio de finalidade é evidente, né? Todas as matérias são enaltecedoras dos feitos dos vereadores, situação essa que conflita de forma inafastável com o que a nossa Constituição disciplina acerca dessa matéria. Então, houve efetivamente, além da ausência de justificativas, além da ausência de comprovação dos serviços, a efetiva promoção pessoal dos vereadores naquilo que foi executado. Então, me parece, senhores conselheiros, que com relação à irregularidade das contas não resta a menor dúvida. Passo, então, à análise da responsabilidade dos interessados. O senhor João Cláudio Derosso, a exemplo também dos outros processos, me parece que na condição de responsável pelas contas e ordenador da despesa, é o responsável integral pelas despesas que foram executadas. Com relação aos diretores, senhor Relindo Schlegel e senhor João Carlos Milani dos Santos, aqui eu me permito um detalhamento, porque em diversas outras tomadas de contas extraordinária, eu propus o afastamento da responsabilidade deles, entendendo que, no caso, a verificação do Departamento de Administração e Finanças, que era de sua responsabilidade, se daria
com aspecto formal, analisando justamente o contrato, os demonstrativos de despesas. Só que nesse caso aqui, o que existe justamente é a ausência de previsão contratual para a execução da despesa. Então, me parece que, não havendo base contratual, há sim a responsabilidade solidária dos dois diretores, cada um dentro do período em que estiveram à frente dessa diretoria, uma vez que não lhes era permitido autorizar ou proceder a uma despesa sem a devida previsão contratual. Não houve contrato, conforme eu já mencionei, o objeto originário do contrato celebrado com a visão publicidade não contemplava esse informativo, então me parece sim que houve uma falha na chefia da diretoria administrativa e financeira ao proceder a esses pagamentos. Era de sua atribuição verificar que não havia o contrato e, identificando essa falha, deixar de proceder aos pagamentos. Por esse motivo, nesse caso aqui, diversamente de outros que julgamos de forma diferente, eu entendo que há sim a responsabilidade dos referidos diretores. Eu ainda aplico contra eles e justamente contra o presidente a multa do artigo 87, a linha 4G, inciso 4, a linha G, em virtude da violação aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320, que tratam exatamente de procedimentos acerca da liquidação de despesa. Aplicável também a condenação solidária da agência Visão Publicidade e com a aplicação da teoria da desconstituição da personalidade jurídica, uma vez que é visível o conluio, a fraude que foi perpetrada no gasto com o dinheiro público, deve ser estendida também aos sócios dessa agência de publicidade. Da mesma forma, entendo que também deve ser responsabilizada a empresa Idealgraf, por ter sido beneficiária desses atos, de ter participado dos ilícitos, igualmente com a solidariedade da senhora Cláudia Marcia Vomer, Amaro Santos e Pedro Amaro Gomes. Eu trago no meu voto inúmeros julgados dessa corte em que esse fato foi trazido. E ainda a responsabilidade da outra empresa, da outra gráfica, da empresa Iracema Pinto de Souza e Companhia Limitada e as suas sócias Iracema Pinto de Souza e Luiz Kluck. Na verdade, aqui o que a DCM conclui é que houve, por parte dessa empresa, Idealgráfico, uma simulação da prestação dos serviços e que, portanto, dentro dessa forma de autuar, estaria, então, autorizada a desconsideração da pessoa jurídica para atender os seus sócios. Há ainda uma alegação dessa empresa de que, à época, o auditor que presidia a instrução, que era, no caso, eu teria extrapolado a competência ao determinar a desconstituição da pessoa jurídica. Me parece que há aí na defesa uma interpretação errada de um despacho que na época eu proferi, em que eu incluí os sócios na autuação, justamente para serem citados e se defenderem das acusações, mas evidentemente que a desconstituição da pessoa jurídica somente pelo órgão colegiado competente, que é esta primeira Câmara, que pode ser determinada. Então, o que naquela oportunidade inicial da instrução eu fiz com o despacho foi apenas inserir o nome dos sócios na autuação para que se defendesse e agora, dadas as constatações verificadas na instrução, é que nós estamos, então, caso aprovado o voto que estou proferindo, que seja, assim, então, desconsiderada a pessoa jurídica. Eu ainda procedo no meu voto, senhores conselheiros, a delimitação dos valores que serão objeto de devolução por parte de cada uma das partes. Na verdade, obedece estritamente à regra do proveito e da responsabilidade que cada um teve pelos atos praticados.
então eu faço esse detalhamento aqui no voto, apenas eu excluo até da condenação valores que já teriam sido condenados no primeiro processo de tomada de conta extraordinária, no processo 43.13.73.11, para evidentemente evitar-se uma dupla condenação. Mas o objetivo evidentemente é que abarque todos os gastos contemplados por esse achado na medida das responsabilidades. Eu detalho, senhores conselheiros, senhor procurador, no meu voto, cada uma das parcelas, mas o total é aquilo que nós há pouco falamos de aproximadamente 15 milhões de reais. Aplico ainda a multa proporcional ao dano, na proporção dada a gravidade dos fatos, na proporção de 30% ao senhor Cláudio De Rosso e ao senhor Relindo Schlegel e João Carlos Milani, evidentemente proporcional ao período e à condenação de cada um deles. Ainda com relação aos sócios da Visão Publicidade, também aplico a multa de 20%. Eu vinha sugerindo a aplicação normalmente de 15%, mas me parece que esse caso aqui se reveste de uma gravidade ímpar pela simulação dos gastos e pelo próprio vulto dos valores que ao final foram verificados. E proponho ainda também aos sócios das empresas Ideográfica Editora Limitada e Iracema Pinto, para cada um deles, a multa de 15%, também incidente evidentemente sobre os montantes que cada um teve proveito. Ainda um requerimento dessa mesma empresa Ideográfica, de que sejam instaurados procedimento contra os servidores desta Corte, por eles terem, à época, feito a diligência de citação em endereço diverso daquele que teria constado do cadastro da Receita Federal. Me parece de todo despropositada essa abertura de um processo, porque é evidente que os funcionários dessa Corte agiram, sim, no efetivo cumprimento de seus deveres ao tentarem encontrar os sócios para a devida situação. Se era o endereço que constava da Receita Federal ou não, me parece que é uma circunstância absolutamente desnecessária, e pede também à empresa a abertura de processo sobre o vazamento de informações ao jornal Gazeta do Povo. Nesse ponto também, senhores conselheiros, eu deixo de atender esse pedido. Eu entendo que as informações da qual os técnicos se valeram são informações que são públicas, da própria Câmara de Vereadores, fornecidas junto ao sistema de informações, o SIM-AM, e depois corroboradas ainda pela documentação que foi fornecida pela entidade. Então, se eventualmente algum vazamento houve, me parece que as regras de transparência e de publicidade afastam qualquer possibilidade de que efetivamente haja abertura de processo contra os servidores. Eu ainda proponho, a exemplo dos processos anteriores, senhores conselheiros, a aplicação das penas de declaração de inidoneidade para fins de contratação com o poder público e para o exercício de cargo público. Então, resumindo, senhores conselheiros, o voto é pela procedência da tomada de contas, com o julgamento da irregularidade das contas, com o julgamento pela restituição dos valores, na forma descrita no voto, com a aplicação ainda da multa proporcional ao dano e das multas administrativas também indicadas no voto, além das outras medidas referentes à inidoneidade para cargo público e contratação com o poder público. É o voto, senhores conselheiros, que eu coloco em discussão. Em votação, aprovado. Tenho mais uma tomada de contas, é o processo 21.471.13, que trata também do mesmo procedimento da Câmara de Curitiba, agora os achados 12, 30, 31, 32 e 33. Aqui, na verdade, senhores conselheiros, são várias empresas, Elipse Comunicação Limitada, Marmace Publicidade, Propaganda e Representação Limitada, DL Publicidade, Propaganda e Representação Limitada, LC de Júlio Companhia Limitada, Celso Siqueira Guaripuna D3 Videocomunicação, Medeiros e Medeiros Limitada. O total desse achado
é de R$ 765 mil. Foram chamados aos autos o senhor João Cláudio de Rosso, Relindo Schlegel, João Carlos Milani dos Santos, Visão Publicidade e seus sócios, Oficina da Notícia e seus sócios, a vereadora Julieta Reis, os senhores José Domingos Borges Teixeira, Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis, Roberto Braga Cortes Fialho dos Reis e José Alvari Timóteo. Todos também apresentaram suas defesas. Ao final, DCM opina pela irregularidade das contas com aplicação das sanções, que serão analisadas por ocasião do voto. Ministério Público acompanha. Aqui também há várias preliminares, que eu começo então o voto por elas. Primeiro da senhora Julieta Reis, que entende que não teria havido a imputação dos fatos. Eu divirjo, me parece que desde o início ficou bastante claro que a imputação era justamente pelos gastos irregulares da empresa Elipse Comunicação, cujos sócios são os senhores Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis e Roberto Braga Cortes Fialho dos Reis, que eram, ao mesmo tempo, filhos da vereadora Julieta Reis e ocupavam cargo em comissão no gabinete junto à Câmara de Vereadores. Me parece que tanto a condição da impossibilidade de os referidos servidores celebrarem contrato com o poder público, bem como o fato deles estarem lotados no gabinete da referida vereadora, ficou devidamente caracterizado, o que, no meu modo, não deixa dúvida com relação aos exatos termos, a definição da irregularidade que foi imputada. A DCM analisa também o conteúdo específico de cada uma dessas imputações e conclui que não houve a referida falha na descrição dos fatos. Outra preliminar suscitada é a existência de causa que justifique o apensamento aos autos 39, 71, 28, 12. Na verdade, senhores conselheiros, isso era um requerimento externo do Ministério Público que, com todo o respeito à defesa, não tinha o menor sentido a pensar esse processo de tomada de contas, aquele outro processo que era simplesmente uma informação que foi prestada ao Ministério Público de Contas. Ainda com relação à legitimidade da inclusão dos agentes, eu entendo que essa matéria, na verdade, se confunde com o próprio mérito, mas eles alegam, basicamente, que não teriam participado de qualquer fase do procedimento licitatório na contratação das empresas Oficina da Notícia e Visão Publicidade. Só que aqui nós não estamos tratando da licitação originária, do contrato originário, mas sim da execução das despesas por meio de subcontratações daquele contrato originário em que, conforme indicado no relatório da auditoria, tomaram sim parte a empresa dos referidos servidores. Então, me parece que não procede também essa premissa de ilegitimidade de parte. Outra seria pela incompetência do Tribunal de Contas para fiscalizar a empresa de direito privado, fato esse também que diversas vezes já tratamos, sendo afastada na medida em que eles receberam recursos públicos e, como tal, evidentemente que devem ter suas contas analisadas com relação à legalidade dos gastos. Ainda outras 3 preliminares que já foram reiteradamente tratadas, aquela que trata do desmembramento do feito, a outra que trata da possibilidade de abertura da tomada de contas frente ao escopo de análise da prestação de contas anual e, por último, a competência constitucional desta Corte de Contas para a análise da matéria. Então, não havendo objeção, eu dou por superadas todas essas preliminares e passo, então, à análise dos achados. Aqui, como eu mencionei, nós temos 5 achados. Inicio com o achado número 12, que diz respeito ao pagamento irregular efetuado pela Câmara à empresa Elipse Comunicação Limitada, que tem por sócio os servidores Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis e Roberto Braga Cortes Fialho dos Reis. Houve, nesse caso, um pagamento de R$ 114 mil no período de maio de 2006 a maio de 2010. Aqui, senhores conselheiros, sendo bastante objetivo com relação à análise dessa irregularidade, ela tinha por objetivo, na verdade,
o pagamento de programas de rádio na Rádio Colombo, em que o apresentador era justamente um dos sócios da empresa mencionada, a empresa Elipse, filho da vereadora, onde ele ocupava um cargo em comissão. Não houve qualquer justificativa para essa despesa, não há a comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados. Então, me parece que a irregularidade, na verdade, senhores conselheiros, é a repetição de um fato que nós já vimos em talvez mais de 50 outras tomadas de contas que trataram justamente de casos de programas de rádio pagos com recursos da Câmara, em que não foi apresentada nenhuma justificativa. Eu me remeto, então, aos argumentos que já foram utilizados quanto à própria estrutura que detinha a Câmara para fazer essa publicidade, e que não haveria a necessidade dessa despesa, ainda mais com o favorecimento da empresa de servidores da Câmara de Curitiba. A minha única divergência aqui com relação à instrução, senhores conselheiros, e isso abarca também o posicionamento do Ministério Público, em dois aspectos. A DCM entende que a responsabilidade do senhor Rodrigo Braga Cortes Fialho e Roberto Braga Cortes deve se limitar ao período em que eles foram servidores da Câmara de Vereadores. Eu divirjo. Eu entendo que a contratação foi feita quando eles eram servidores da Câmara de Vereadores, mas ela se prolongou no tempo, mesmo após eles terem deixado a Câmara de Vereadores. Então, me parece que a saída deles, a rescisão do contrato, ou melhor, a exoneração do cargo de comissão que eles ocupavam, evidentemente que não interrompeu o dano, que continuou ocorrendo sistematicamente nos meses seguintes, até maio de 2010. Então, eu excluo essa isenção, essa limitação de responsabilidade que a DCM pretende. Evidente que ela é também uma causa de irregularidade, acumulação da atividade pública na condição de servidor com a contratação do poder público, principalmente considerando a influência que teve essa contratação pelo fato de que, quando foi celebrada, eles eram servidores públicos, agravada pela absoluta falta de justificativa para essa contratação, e mais ainda, nesse caso, apenas um pormenor, a Câmara tinha contratos com a Rádio Colombo e não precisaria, então, ainda, por hipótese, se fosse útil essa despesa, a intermediação da empresa Elipse. Então, me parece que há fatos de alta gravidade que efetivamente devem implicar, no meu entender, na responsabilidade desses dois servidores pela restituição integral do valor pago e não apenas daquelas parcelas correspondentes ao período em que exerciam suas atividades na Câmara. E a minha outra divergência é que a DCM exclui a responsabilidade da senhora Julieta Reis, vereadora, que era, na verdade, a titular do gabinete onde esses servidores prestavam serviço. Justificativa da DCM é que tratar-se-ia de atividade particular dos servidores, que não era obrigação da vereadora ter conhecimento e coibir. Eu divirjo, eu entendo que não eram atividades propriamente particulares, na medida em que eles estavam executando gastos com dinheiro público, recebendo pagamentos do dinheiro público, e que, evidentemente, há uma agravante pelo fato de a vereadora ser mãe dos dois servidores. Me parece que não é admissível que nós cogitemos do desconhecimento dos fatos. Então, me parece, eu trago no meu voto a vasta jurisprudência desta Corte, do Tribunal de Contas da União, quando trata, inclusive, da doutrina do professor Marçal, quando trata da obrigação de controle do gestor, para entender que sim, havia a responsabilidade da vereadora sobre esses fatos. Então, a minha divergência é apenas no sentido de estender a responsabilidade à vereadora e que essa responsabilidade compreenda também todos os gastos verificados na contratação da empresa Elipse. Esse foi, então, o achado número 12. Temos outros 4 achados.
O achado 30 e o achado 31 são referentes às empresas Marmassi, que eram, na verdade, de propriedade do senhor, de familiares da esposa, do filho e da cunhada do senhor José Domingos, que era servidor, diretor da Câmara de Vereadores, e o outro achado 31 eram gastos feitos pela empresa, que era cujos sócios eram familiares, eram filhos do senhor José Timóteo, que era motorista ligado ao senhor José Domingos na Câmara de Vereadores. Então, o que ocorreu é que essas empresas receberam valores da Câmara de Vereadores para custeio de programas do senhor José Domingos na Rádio Colombo. Também é um caso que nós já tratamos reiteradamente, as defesas não chegam nem a afastar a materialidade desses fatos, me parece que a responsabilidade é incontroversa. E com relação aos achados 32 e 33, a matéria é bastante similar, também é o custeio de programas do senhor José Domingos, aí abrangendo as rádios Eldorado, Rádio Paraná, Continental e Rádio Mais. Na verdade, o senhor José Timóteo, além de ser pai dos sócios da empresa contratada, ele também assinava recibos, assinava documentos em nome dessas empresas. Então, me parece que há aí a configuração da irregularidade e da correlata necessidade de responsabilização dos agentes públicos envolvidos. Então, senhores conselheiros, partindo para as conclusões do voto, a exemplo de diversos processos anteriores, eu também atribuo a responsabilidade ao senhor João Cláudio de Rosso, na condição de ordenador da despesa e responsável pela entidade. Nesse caso aqui, entendendo que o senhor Relindo Schlegel e João Carlos Milani dos Santos agiram dentro das atribuições do Departamento de Administração e Finanças, não haveria uma irregularidade formal nessa atuação deles que possa lhes imputar uma responsabilidade patrimonial. Eu aplico apenas a multa do artigo 87, inciso 4G, pelas falhas formais no processo de verificação das despesas. Com relação às agências de publicidade, Visão Publicidade e Oficina das Notícias, também atribuo a responsabilidade a elas pelos respectivos pagamentos que fizeram, estendida aos seus sócios de forma solidária, por meio da desconstituição da pessoa jurídica, conforme vastamente tratado em outros processos, e ainda atribuo a responsabilidade pelos gastos de que foram beneficiados o senhor José Domingos Borges Teixeiras e José Alvari Timóteo, referente aos achados 30, 31, 32 e 33. Ainda atribuo a multa proporcional ao dano, no percentual de 30% com relação aos agentes públicos, sobre tudo aquilo que for objeto da condenação, e de 15% aos sócios das empresas envolvidas. Ainda a exemplo dos processos anteriores, também proponho a declaração de inidoneidade para o exercício de cargo público e de contratação. Então, em síntese, senhores conselheiros, é esse também o voto deste processo que eu coloco em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Antes de passar ao processo seguinte, senhores conselheiros, eu vou me permitir uma proposição, muito embora ainda haja um processo pendente de julgamento e todos os processos até agora julgados, evidentemente, nenhuma decisão é definitiva, todas elas estão sujeitas a recurso, me parece que é o momento de um reconhecimento que eu gostaria de fazer à equipe do tribunal que se dedicou de forma incansável a esse trabalho. Então, independente do resultado que se obtenha, dos julgamentos, dos recursos que se venha a obter, me parece que eu gostaria de propor um reconhecimento pelo trabalho que foi feito. Inicio, então, com a equipe que foi originariamente escalada para esse trabalho, e houve análise de mais de 50 mil documentos para que se chegasse
a esses achados. Então, eu proponho um voto de louvor com bastante destaque ao senhor Carlos Alberto Rola Fernandes, que durante muito tempo comandou a equipe, ao senhor Flávio José Friedrich, que foram os dois contadores que efetivamente procederam a esse levantamento, e também a senhora Vivian Felder Setenareski e Omar Nasser Filho, que também contribuíram nessa comissão. E ainda, considerando que a minha relatoria dos processos, agora passa evidentemente extensiva aos embargos de declaração, mas que, de uma forma geral, à exceção de um processo que ainda permanece, eu praticamente dou por encerrada com relação à instrução inicial, eu gostaria também de propor um voto de louvor a dois funcionários do gabinete que, com extrema competência, me auxiliaram na execução desses votos. Cada voto desses, senhores conselheiros, tem, em média, de 50 a 60 folhas. É um trabalho exaustivo, são várias defesas. Então, eu gostaria de propor publicamente um reconhecimento à doutora Lohaide Cristina Souza e ao doutor Rodrigo Martins de Oliveira Silva Pinto, que realmente, com muito afinco, dedicação e competência, me auxiliaram nesse processo. Como eu disse, não é nada definitivo, mas apenas um reconhecimento do trabalho que foi feito até agora. Não havendo oposição dos senhores, eu solicitaria à nossa secretária que fizesse constar em ata para subsequente encaminhamento. Ainda dando continuidade à minha pauta, senhores conselheiros, eu tenho prestação de contas de transferência, processo 81.83.99.12, do município de Curitiba, em que eu acompanho a instrução do processo, da DAT e do Ministério Público pela regularidade das contas, ressalvando a impropriedade atinente ao termo de cumprimento dos objetivos que não foi emitido e assinado pelo fiscal responsável pela transferência. Em discussão, em votação, aprovado. Tenho, ainda voltando à Câmara de Vereadores, dois processos de embargos de declaração, 85.783.16, embargos opostos, na verdade são dois embargos, um deles oposto pelo senhor José Roberto Ascioli dos Santos e outro pelo senhor Ricardo Luiz dos Santos. Primeiro embarcante indica a falha da decisão embargada no exame da contratação de estágio, uma vez que a R. Ribeiro, cujo sócio era o senhor Ricardo Luiz Ribeiro, deu-se anteriormente a um período em que este foi estagiário em seu gabinete. Sustentou ainda a existência de omissão no exame do nexo residente entre o ato imputado e o suposto dano. O outro embargante, senhor Ricardo Luiz Ribeiro, alegou que a empresa R.R. Ribeiro, da qual é sócia, apenas cumpriu o contrato, não tendo qualquer relação jurídica com a Câmara. Afirmou ainda ocorrência de omissão na análise da tese baseada na lei de imprensa e que as contas já haviam sido aprovadas pelo Tribunal de Contas. Meu voto, senhores conselheiros, é pela improcedência dos embargos. Na verdade, o que se verifica é, a exemplo de recursos que julgamos dessa natureza, que o que se pretende é uma reanálise dos argumentos. Houve efetivamente a correta apuração das responsabilidades. Há inclusive uma indicação aqui do senhor Ricardo Luiz Ribeiro, um novo argumento que sequer foi apresentado na defesa, seria uma inovação recursal, mas que mesmo assim, dentro do contexto das provas, ele chegou a ser analisado pela defesa. Na verdade, trata-se do benefício que ele teria tido dos pagamentos pelo fato de ter sido custeado o seu programa de rádio com recursos da Câmara Municipal. Então, a alegação de que ele não teria recebido o recurso especificamente foi devidamente tratada, inclusive com a indicação do dano ao erário que teria ocorrido. O embargante alega que a sua condenação teria se dado no reino da fantasia. Eu, entretanto, analiso no voto desses embargos os vários argumentos que foram indicados na decisão embargada, inclusive com a indicação do programa 190, um programa policial, que teria sido custeado com recursos públicos.
Então, me parece que, evidentemente, não há qualquer justificativa para esse gasto e que a condenação, pelo menos baseada nas provas até então trazidas aos autos, não há que ser questionada. Com relação ainda à sua responsabilização pela prática de atos pelos estagiários, ficou devidamente caracterizado no voto a culpa in vigilando e in eligendo. Há um longo extrato aqui que eu trago, transcrevo do voto original para esse aqui, trazendo então os fatos como foram analisados. O que me parece é que ele pretende, como eu disse, uma nova valoração da prova e não propriamente a supressão de omissões. Da mesma forma, os outros embargos, opostos pelo senhor Ricardo Luiz Ribeiro, e que ele alega também que não teria tido relação com a Câmara Municipal. Essa matéria já foi exaustivamente tratada, evidente que na medida em que a empresa de que ele era sócio recebia recursos públicos e que as notas, inclusive, eram emitidas diretamente contra a Câmara, ele está, sim, sujeita à análise das contas das despesas por esta Corte, conforme reiteradamente temos feito. Ainda há um questionamento com relação aos programas que foram apresentados. Eu trago no meu voto novamente a indicação de que a simples grade de inserção da programação não é prova e que mesmo que fosse prova, teria que se analisar o conteúdo daquilo que foi transmitido para que se verificasse a sua correção com relação à regra constitucional que proíbe a promoção pessoal. Então, basicamente, senhores conselheiros, o voto é pelo improvimento do recurso, entendendo que não houve omissão na decisão recorrida, que está em discussão, em votação, aprovado. Tenho mais um embargos, agora o 224.108.16, interposto pelas senhoras Jaqueline Alves de Carvalho e Ana Maria Prudêncio, em que elas alegam que houve omissão da decisão quanto à alegação de que os valores percebidos pela empresa Estamparia não correspondem somente aos repasses vinculados à Rádio Brasil Tropical AM, mas também na Rádio Transamérica 54 UHF, o que reforçaria a tese da defesa de prestação de serviço, e ainda um erro material na decisão que indicou equivocadamente a empresa Tribo Comunicação ao invés de Estamparia. Na verdade, com relação a essa última indicação, efetivamente houve um erro material num determinado parágrafo da decisão, é uma decisão extensa, um acórdão extenso, em que efetivamente, por engano, ao invés da referência à empresa Estamparia, trouxe a Tribo Comunicação, que não tinha pertinência com esse achado. Então, para esse efeito, eu entendo procedente os embargos com a correção dessa falha. No mais, entretanto, com relação à indicação de que teria havido omissão na apreciação de serviços que teriam sido prestados a uma outra rádio, eu deixo de acolher essa alegação. Ela foi devidamente analisada no voto. Na verdade, não houve indicação inicial de serviços prestados a essa mesma rádio, mas mesmo que houvesse, ela veio absolutamente despida de qualquer comprovação, e ainda que houvesse a comprovação, como eu mencionei no processo anterior, seria necessária a análise do seu conteúdo para verificar a adequação à regra constitucional que proíbe a promoção pessoal. Então, por esses motivos, nesse caso aqui, o voto é pelo acolhimento parcial dos embargos, apenas para a retificação do erro material referente à indicação equivocada da empresa Tribo Comunicação ao invés da empresa Estamparia Brindes Personalizados Limitada. Que está em discussão, em votação, aprovado. Tenho ainda 2 processos de prestação de contas anuais, processo 24.90.77.15, da Câmara Municipal de Ivaté, contas do senhor Misael Alves da Silva, exercício 2004. Acompanho para manifestação e parecer uniforme pela regularidade das contas. Em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, 26.52.26.15, da Câmara Municipal de Cidade Gaúcha. Responsabilidade do senhor Ovídio Alves Teixeira, exercício 2014. Também acompanho manifestações uniformes pela regularidade das contas. Em discussão, em votação, aprovado. Prestação de contas do prefeito municipal, 25.78.60.15, município de Marmeleiro, responsável o senhor Luiz Fernando Bandeira. Também acompanho manifestações uniformes propondo a regularidade das contas. Em discussão,
Em votação, aprovado. Creio ter atendido a minha pauta. Deixo a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso, convoco para o dia 3 de maio de 2016, terça-feira, às 14 horas, horário regimental, a 16ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Levanta-se a presidente.